É broda, é? É broda. Amém. Te amo muito, que Deus te use. Que o Espírito Santo de Deus possa te usar de uma forma sobrenatural. Simples, sobrenatural, objetivo. E que nós possamos ver o nosso povo se alegrando e recebendo conteúdo de Deus em nome do Senhor Jesus, meu irmão querido. Deus abençoe. Obrigado, querido. Para todo sempre seja louvado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Amém. Para mim é uma grande alegria, uma gratidão, um privilégio poder retornar à Igreja do Senhor Jesus aqui em Fortaleza, pela alegria de rever e participar deste congresso. Quero agradecer a Deus, tributar minha gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso pela sua vida, apóstolo, que tem sido um irmão, um amigo, juntamente com a sua esposa, a bispa Vanessa, seus filhos, que eu tenho a honra de ser chamado por eles de tio, e eu fico muito feliz por isso. Sua família é minha família, tua família é a minha família. Então, querido, louvo a Deus pela vida do pastor Casemiro, que é um companheirão que conheci, e juntamente com a sua esposa, a pastora Eliette, que Deus lhe abençoe grandemente essas amizades que Deus tem dado para nós. Pastor Natanael, a qual eu conheci e quero louvar a Deus pela sua vida. Pastor Napoleão, pastor Carvalho Júnior, que esteve ontem aqui, é uma alegria. Quero tributar a minha gratidão a Deus, aos bispos e bispas, a liderança de toda esta igreja do Senhor Jesus, a todos aqueles que louvam, que adoram, a esta igreja maravilhosa que é a noiva do Cordeiro, que está numa expectativa da sua vinda. Oxalá fora hoje que ele viesse e acabar tudo aqui agora, e nós íamos morar num céu de glória, porque é isso que almejamos, desejamos, e a nossa esperança é a sua vinda. Quantos aqui estão esperando Jesus Cristo hoje? Hoje, glória a Deus. Trago um abraço da Assembleia de Deus Cristo para as Nações ali no Canadá. Quero dizer para vocês que 3 semanas atrás eu me tornei vovô. Amém, querido? A minha primeira netinha, nem cara de vovô eu tenho, mas já sou avô. E a menina é linda. A minha netinha é linda. É muito simples, mas como eu sempre falo, é só olhar para mim que vai ver como é que é. Ó, a minha netinha. Graças a Deus. Queridos, completamos este ano, para a honra e glória do nome de Jesus, completamos 24 anos ali no Canadá. Tivemos a alegria de ter o apóstolo ministrando no 24º aniversário da igreja, juntamente com a sua esposa. Eles estavam ali e foi uma alegria, mais uma vez, tê-lo conosco. E eu espero que em breve vocês possam nos visitar. Amém, querido? Abra sua Bíblia Sagrada no segundo Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Olha, isso que eu gosto, que eu vou pregar na Bíblia. 2 Samuel, capítulo de número 9, a partir do versículo número 1. Deus tem colocado no nosso coração esta palavra, e eu creio que vai abençoar alguém que Deus trouxe esta noite para este santuário. Também aqueles que nos ouvem via a rádio 102 FM, não é isso? 102,3 FM, a frequência espiritual de Fortaleza e
todo o Ceará. Amém, querido? E você que nos assiste pelo YouTube, segura firme também aí, porque Deus vai falar contigo. Diz assim: e disse Davi, que é o rei: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência, ou graça, ou misericórdia de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um. Ainda há um. Não tem muitos, mas ainda tem. Nem todos estão acreditando, mas tem. Talvez não tenha centenas ou milhares, meu rei, mas com certeza nesta noite tem. Ainda há um filho de Jonatas, vírgula, aleijado de ambos os pés. Olha aqui para mim, com todo respeito a quem tem problema. Quem me conhece pela misericórdia de Deus, se eu não entrar agora em Mefibosete, eu não consigo pregar. Quantos aqui querem entrar na Bíblia comigo, na história? Quantos aqui vai ter a revelação junto comigo, assistindo, vendo, caminhando, indo em Lodebar? A gente gosta de entrar. Então olha para mim, existe um, ele é aleijado, mas mesmo aleijado tem um. E o rei disse: aonde está? Fala para mim, aonde está? Ele disse: ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou. Deixa eu parar aqui. Mandou o rei Davi e o tomou. Sabe o que é tomar? Agora é meu. Não vai mais ficar aqui. Ele não só convidou, ele tomou. Deus quando toma, não tem inferno, não tem capeta, não tem macumba, umbanda, quimbanda, não tem ninguém que segura, não adianta, não tem o que é feito na encruzilhada, ou aonde for que vai fazer, ninguém segura aquele que Deus vai. Toma. Aí diz, e mandou o rei Amiel e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, não temas. Diga para quem está do teu lado: não temas, porque o rei te chamou. Foi o rei que te chamou na oraba. Você diga: me ajuda, boca profeta, caminha comigo, profetiza comigo. Diz para ele: quem te tirou de Lodebar foi o rei. Não tema, foi ele. Não tema.
Porque de certo usarei contigo de beneficência por amor. Beneficência, misericórdia e graça é a mesma coisa. Por amor de Jonatã, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuos comerás pão na minha mesa. De Lodebar para a mesa do rei. De Lodebar para a mesa do rei. Do Santo Cristo para a mesa do rei. Da beira da favela para a mesa do rei. Do tráfico de droga, da prisão para a mesa do rei. Da prostituição para a mesa do rei. Da cracolândia para a mesa do rei. Do pecado mais profundo para a mesa do rei. Se quiser pode sentar, que eu conheço essa igreja. Queridos, a palavra graça significa muita coisa, como gratidão, não é verdade? A gente vai comer e diz, dá graça. Na hora da refeição, é a graça. Significa beleza, sorriso, elegância. Se falar de elegância, tem que falar do pastor Casimiro. Ele tem a graça de vestir os pastores. Então, tem muitas coisas que significa graça. Agora, dentro das escrituras sagradas, do cânon sagrado, tem o seu maior significado. Graça é favor imerecido, não merece nada. É algo que não se pode pagar por ele. A graça não se pode pagar por ela. A graça não é algo que você e eu recebemos por merecimento. A graça não é algo que pode ser adquirido por mérito próprio. A graça não vem de posição, de título, ou beleza, ou até mesmo indicação. A graça não vem dessa forma. E olhando pelas lentes do Velho Testamento, podemos rever uma linda história que nos traz uma das maiores expressões do significado da graça. Na época em que relatava essa história, pensa comigo e vê comigo, em 2 Samuel reinava Davi. E eu quero aproveitar e agradecer a Deus pela vida do tecladista, que é gente boa, sempre me ajuda. Eles dão a nota que eu mais entendo. Dó, ré, lá, má, fá. Existe? Eu sei que não. Isso é um colega meu que não entendia nada de música. E quando ele dizia, qual é a nota? Ele, dó, ré, lá, má, fá. Não existe isso. Então vai na graça. Vai na unção. Então, querido, muito obrigado também, como todos os músicos dessa igreja. Então, vamos entrar Rei Davi já estava reinando nessa altura. E mais ainda, o rei Davi estava passando por um processo de paz. Era tempo de paz. Não era tempo de guerra. Estava tudo bem e tudo tranquilo. E de repente, aqui contextualizando, pastor Natanael, Davi com as suas vestimentas reais, com a sua coroa na sua cabeça. Imagino eu, pastor Casimiro e pastora Eliette, caminhando pelo palácio, vendo aquele momento de paz, tudo aquilo que Deus havia dado para ele. De repente, pastor Natanael, ele olha o trono e vê, meu Deus, como o Senhor é um Deus que fala e cumpre. Como o Senhor havia enviado Samuel quando eu ainda era um menino e tu disseste que eu seria rei.
Aí ele começa a lembrar da sua história e de repente bate nele uma tremenda saudade que começa a mexer o coração dele. E ele, então o rei, ele chega e disse: que saudade eu tenho do meu amigo. Ele lembra do seu amigo. E o nome dele era Jonathan. Ele disse: meu amigo, como eu queria ter o meu amigo comigo. Começou a lembrar da amizade. Começou a lembrar dos momentos de mesa, dos momentos de sorriso, das brincadeiras. Eu creio que Davi conseguiu ouvir o sorriso, a gargalhada e aquela amizade bacana quando dois amigos se abraçam. Eu abraço o apóstolo, eu abraço esses meus amigos. Eu gosto, não é verdade? Aí sair brincando. Olha aqui para mim. Se todo mundo pensa que nós somos pastores, somos os caras mais sérios do mundo, vocês estão tudo enganados. Existe uma criança dentro de nós. Existe uma criança dentro de nós. Eu me lembro quando eu era pequeno. Eu era criança. E se alguém chegasse para mim e me tratava bem, Caleb, ele me tratava bem uma vez. E quando eu via, eu dizia: olha lá, meu amigo. É meu amigo, ele é meu amigo. Porque todos nós temos uma criança dentro de nós. E quando essa criança mexe na saudade, ele mexeu e começou a lembrar: meu amigo Jonathan. Aí de repente, ele disse: meu amigo partiu, meu amigo se foi. Então vem nitidamente a memória dele. Ele morreu, mas eu tenho uma aliança com ele. Ele morreu, mas eu me lembro que antes de morrer o meu amigo falou comigo. O grande problema muitas das vezes é que a gente esquece das alianças que a gente tem, esquece da palavra que a gente deu, das promessas que você fez. Alguém está lembrado? Começa a lembrar. E a Bíblia diz, a Bíblia não, tem algo que diz o seguinte lá fora: palavra de rei não volta atrás. Quem lembra disso? E ele se lembra. E ele começa a dizer: eu fiz uma promessa. Aonde foi? 1 Samuel, não precisa abrir, 20, 13, 14. Olha o que ele diz: que o Senhor faça a Jonathan o mesmo mal, ainda que castigue mais. Mas se meu pai, olha só que amizade, se o meu pai intentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu encontrarei uma forma de te informar. Tu é meu amigo. Nem meu pai. Eu obedeço meu pai, mas injustiça não. Se eu souber aonde ele quer te pegar, eu vou te informar. Porque tu é meu amigo. Olha só. E vou te ajudar a partir, a escapar são e salvo. E que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve como meu pai um dia. O próprio pai sabia que Deus já não estava mais com o pai dele. Que Deus seja contigo como foi com meu pai um dia. Está escrito isso. E ele diz: se eu ainda estiver entre os vivos, possa testemunhar comigo a misericórdia leal de Yahvé. Agora escuta isso, olha aqui para mim. Todavia, se eu morrer, meu amigo, se eu morrer, posso te pedir um favor? Pensa nisso. Quem está falando era um homem que tinha todo o direito de subir ao trono, mas ele era capaz de entender quem era Deus, ainda que era direito dele, mas não era a escolha de Deus. Era o direito da dinastia, mas não era a escolha de
Deus. Esse é o problema quando a gente acha que a gente tem direito por tempo de casa. Esse é o problema que a gente acha que tem direito pelo baixo número de membresia. Ou não é aqui que eu quero mexer, Deus, vamos mudar de assunto. Mas é saber quem Deus escolheu. E ele disse: eu sei que Deus te escolheu, em outras palavras, não a mim, mas você, para subir ao trono. E tem mais. Olha só, não deixe, se eu morrer, de agir de bondade, de misericórdia com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos. Por quê? Havia-se um costume de guerra, que toda vez que um rei morresse e alguém subisse ao trono, que não era da mesma família ou que não era da mesma dinastia, era o costume que esse rei matava toda a família para não haver rebelião. Mas na realidade foi morrendo os filhos, sim, nas guerras. Morreram Saul, e morreu todos os seus filhos. Mas ainda sobrou um. E pensando nisso, Jonathan disse para ele: quando tu subir no trono, Davi, eu sou seu amigo e sei que você um dia vai ocupar o trono. Não deixe de agir de bondade para com a minha família. Guarda a minha família. Haja de bondade com a minha família. E sabe o que Davi vira e disse: eu faço aliança contigo. Antigamente as coisas se fechavam só assim, num aperto de mão, fechado, acabou, palavra dada. Meu pai dizia que às vezes se arrancava um fiapo de cabelo ou um fiapo do bigode. Era o seguinte, porque ele está dizendo o seguinte: bigode dizia, eu sou homem para tomar decisões. Está aqui, ó, arrancou e disse: eu tenho uma aliança contigo. Davi fez aliança com ele dizendo: eu tenho uma aliança contigo, haja o que houver, venha o que vier, eu vou guardar a sua família. Quantos dizem glória a Jesus? Se é para Deus, pode aplaudir a Ele, porque Ele vai guardar a sua casa. Ele tem aliança contigo. Operando eu, disse: quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Não fosse você que me escolheu, diz o Senhor. Fui eu que escolhi você. Fui eu que escolhi você. Fui eu que separei você. E quando eu separei, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não separei por engano. Eu não escolhi por engano. Eu sabia o que estava fazendo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Davi, no mesmo momento, ele se levanta, chama seus conservos e disse: o rei, ainda alguém da casa. Espera um instantinho. Ele não falou ainda alguém da casa de Jonathan ou Jonatas. Ele disse: alguém da casa de... Por que da casa de Saul? Se Saul queria matar ele. Por que Saul? Por que tu... Não, eu tenho uma aliança com Jonathan, e Jonathan vem da raiz de Saul. Mas ele quis te matar. Problema dele. A atitude dele não quer dizer que a minha tem que ser de vingança. A atitude dele não é a minha. Quando ele queria me matar, eu chamava ele de ungido do Senhor. Ele queria me matar, eu dizia: ninguém toca no ungido. Ninguém toca no ungido. O que ele quer é que eu perca meu foco. O que o inimigo quer
é botar espírito de vingança aonde não tem. Quem manda é Deus, quem chama é Deus, quem falou que Ele ia ser Deus, Ele não precisa da minha mão. Se Deus te falou, Ele não precisa da tua ajuda. Se Deus te revelou, Ele não precisa da tua ajuda. Se Ele prometeu, Ele não precisa da tua ajuda. Não, mata ele, mato não. Mata ele, mato não. Ainda tem uns que dizem assim, ó, assim diz o Senhor, eis que te dou ele na tua mão. Ele disse, não é Deus. Quando eu estava na prisão, quando eu estava na beira da favela, quando eu estava na Cracolândia, quando eu estava na maconha, quando eu estava na cachaça, quando eu estava nos clubes, quando eu estava na prostituição, Ele foi lá, Ele sabia, Ele disse, eu não sento na mesa sem que o menor chegue, eu não sento na mesa sem que o menor vai sentar. Por causa de quê? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Ele diz, cadê o menor? Cadê o menor? Se Ele me achou, olha isso, se Ele me achou, se Ele te achou naquele lugar batido de terra, naquele lugar mais simples, naquela cadeia, naquele prostíbulo, naquela boate, naquela depressão, naquele problema, naquela dificuldade, se Ele te achou lá, não te preocupe, meu irmão, Ele te achou, Ele vai te colocar aonde Ele falou, aonde Ele prometeu. Foi Ele que disse, foi Ele que falou, foi Ele que... Foi Ele, foi Ele, foi Ele que me achou no meio do mato, tocando para as ovelhas, matando urso e leão. Eu imagino Davi falando assim, junte as ovelhas que eu quero tocar. Quem está falando sou eu, a Bíblia nos diz, as ovelhas se abaixavam e Davi tocava para ela, porque era a responsabilidade dele proteger aquelas ovelhas. E foi lá que Deus achou ele. Deus sabe aonde você está. E disse assim, vou te levar ao Ceará Pentecostal, porque eu preciso falar contigo, tenho um particular contigo. Vai ser eu e você, você e eu. Foi por isso que eu te trouxe aqui. E não vai ser da mesma forma que você vai sair, porque foi eu que te escolhi. E vou provar para você que eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu sabia quem era você quando eu te escolhi. Sabia das tuas esquisitices, maluquice. Eu sabia. Sabia de todas as tuas esquisitices. Até o que na semana passada, no mês passado, lembra? Essa semana ainda. Eu vi. Mas fui eu que te trouxe aqui. O que eu quero fazer contigo escuta só isso que o Espírito Santo está falando. É fruto de oração. Alguém orou por você, ainda que não vive mais, mas a oração subiu
E o rei amigo ouviu, e a aliança ele fez. Sabe o que é a pessoa quando eu vou no meu bairro? Ele diz: ah, Wagner, ele me chama de Vaguinho. Ah, Vaguinho, se a irmã Carmen, o nome da minha mãe, pudesse te ver, ela não me vê, mas cumpriu-se o que ela pediu. Ela não está aqui, mas o rei se lembrou. Ai, que manacha. Ela não está aqui, ela já está com Jesus, mas o rei se lembrou. O rei se lembra da oração do teu pai. O rei lá de cima se lembra da oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de uma avó. Muda, meu filho. Diga para quem está ao teu lado: tu é fruto de oração. O rei, a gente vai chegar lá. Ó, ele começa a perguntar: alguém da casa de Saul, me diga, alguém, fala para mim. Alguém chega e disse: tem um engraçado, que ele diz assim, ó: ainda há um filho de Jonathan. Quem está falando sou eu, porque eu sou o rei Davi agora. Se eu estou querendo descobrir, eu não vou querer descobrir tem alguém. Não, a saudade apertou, a aliança brotou, o dia chegou, a hora foi clara, bateu o ponteiro, bateu os dois ponteiros. E se eu sou rei Davi, existe alguém da casa de Saul? Ele disse: existe um filho de Davi. Se eu fosse Davi, eu disse: o que? De quem? Ai, do meu amigo, do filho do meu amigo. Eu quero conhecer o filho do meu amigo. Eu quero conhecer o fruto da oração. Eu quero conhecer aquele que eu fiz aliança. Eu quero conhecer. Diga para quem está falando: Deus quer te conhecer. Me ajuda, Deus quer te conhecer. Deus quer te conhecer. Aí, olha que interessante, pastor, apóstolo Luiz Henrique. Olha que interessante. Ele diz assim, pastor Casimiro: tem? Ele diz: tem. Aí Ziba diz assim, ó: ainda há um filho de Jonathan. Ele dá o que tem um, mas já fala do seu defeito. Ele não disse só que era filho, ele já entrou com um defeito. Não é interessante que as pessoas, quando falam no nosso nome, já entram com o nosso defeito? Uma vez um pastor entrou na minha casa, eu tinha 17 anos, já queimava um baseado, cabelão, garotão. E um pastor entrou na minha casa e disse assim, olhou para mim e olhou e disse assim: ô jovem, como Deus pode te usar? Aí logo um Ziba que estava do lado. Sempre tem um Ziba para apontar. Não, diga para quem não está, não dê ouvido para Ziba. Não dê ouvido para Ziba. Olha o que o Ziba diz: tem um. Mas deixa eu terminar. Ele disse aí, o camarada virou-se para mim: o pastor, pois como Deus pode te usar? O Ziba, que é da minha família, disse assim: pastor, não perde seu tempo com ele, porque esse é o pior da casa. Aí eu: o pior é que ele não estava mentindo. Verdadeiramente eu era
Mas só que ele não quis falar o meu nome. Ele só falou para o pastor o meu defeito. O pastor virou e disse assim: eu sei. Ele assim muito calmo. Ele disse assim: eu sei. Ele até pode ser o pior da casa. Aí olhou para mim e disse assim: mas os piores vêm primeiro. Os piores vêm primeiro. Os piores vêm primeiro. Porque o pior sabe que é aleijado. O pior sabe que tem defeito. O problema é aquele que não mostra o seu defeito. Eu sabia. Os piores vêm primeiro. E adivinha? Alguns anos depois, adivinha quem estava aceitando Jesus? O pior da casa veio primeiro. O pior. Diga para quem está do teu lado: não para de interceder, amigo do rei. Não para de interceder, mamãe. Não para de interceder, papai. Não para de interceder, marido. Não para de interceder, esposa. Porque os piores, mais uma vez, os piores. Bom, já que eu entrei nisso, eu preciso. Aceitei Jesus. Ele falou comigo aos 17. Aceitei Jesus aos 22. Fui para os Estados Unidos. Me casei. Fui para os Estados Unidos. Servi ao Senhor. Aí fui membro, cooperador, diácono, presbítero. Aí fui no Brasil. Quando eu estou dentro da casa publicadora, fui comprar algumas coisas e fui visitar o primeiro secretário, pastor Gessé, aí eu olhei, incrível isso, só quem é crente que acredita. Eu vi ele uma vez com 17 anos, nunca mais eu vi. Eu estou dentro da CPAD, no Rio de Janeiro. O Espírito Santo me faz olhar uns 3 homens caminhando e com chapéu de construção na cabeça, de ternos, mas de chapéu de construção para segurança. Aí o Espírito Santo falou assim: dá uma olhada naquele ali. Aí eu falei: qual? Ele disse: aquele ali. Eu falei: estou olhando. Conhece ele? Eu falei: não. O Espírito Santo falou para mim: foi esse que entrou na tua casa quando você tinha 17 anos e disse para você que os piores vêm primeiro. Rebeca, bonequinha, fui eu que fui na direção dele e disse para ele: a paz do Senhor Jesus. Ele olhou para mim e disse: a paz do Senhor. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Wagner Monsores da Costa. E o senhor esteve na minha casa quando eu tinha 17 anos. Aí ele disse, e o senhor deu essa palavra para mim, rebateram, e o senhor disse que os piores vêm primeiro. Então eu gostaria de me cumprimentar e dizer: o senhor está apertando a mão daquele pior, hoje presbítero da casa do Senhor. Aí ele falou: uau! Aí ele disse assim, ele já virou e disse assim para mim: prega na minha igreja? Eu falei: prego. Fui na igreja no domingo, maior igrejão, pastor presidente, maior igrejão. Eu preguei, contei o testemunho, preguei a palavra. 9 pessoas aceitaram a Jesus no total. Depois eu volto, 12 pessoas aceitaram Jesus. Aí eu cheguei e fui embora e disse: nunca se esqueça, acredite que os piores vêm primeiro. Os piores vêm primeiro.
Não tem problema, ele pode ter o problema que ele tiver. Deus, quando chama, Ele não chama pelo teu problema, Ele chama pelo teu nome. Ele não te escolhe pelo teu título, Ele não te escolhe pela tua família, Ele te escolhe porque Ele diz: sou eu que vou te escolher. Alguém orou, alguém intercedeu, e eu aceitei a oração, e eu quis, e é eu que estou escolhendo. Sou eu que estou escolhendo. Vamos lá. Quem diria? Eu não sei se eu fiz bem, vocês me ajudam, ou se eu fiz mal. Eu tenho 4 livros escritos, não trouxe nenhum, mas eu tenho 4 livros que eu escrevi, e sair da onde eu saí, escrever livro já é um milagre. Sair da onde eu saí, falar 3 línguas já é outro sobrenatural. Diga só assim, aponta só assim para ele e diz assim: olha para mim, pera assim, dessa forma, quando Deus escolhe, Ele vai te surpreender. Pode dizer, Ele vai te surpreender. Ele vai além do que você pede, Ele vai além do que você imagina, Ele vai além. Ele diz: eu vou muito mais além do que você pede. Eu vou fazer em você aquilo que não subiu o teu coração, aquilo que não entrou no teu pensamento, sou eu que vou fazer. Escrever um livro chamado Fé e Circunstância. Eu escrevi um livro chamado Fé e Circunstância. Fé é aquilo que você tem, ou seja, circunstância é o problema que você vive hoje. A fé é que te tira da circunstância. Você não é medido pela sua circunstância, mas tu é realizado pela fé que você tem. Quem vai te tirar da circunstância é a fé que você tem. Deixa eu dizer uma palavra para você que está com a mão assim. Não olha para a tua circunstância. Começa a partir de hoje ter fé. Pega, porque essa tua fé, dentro de pouco tempo, vai te tirar da sua circunstância. E quando você sair, fala com o apóstolo o que Deus fez. Alguém recebe e declara um aplauso a Jesus por aquilo que Ele faz. E uma das circunstâncias que eu botei era a minha forma de ser. E eu botei assim, ó, um capítulo: os piores vêm primeiro. Contando essa história, num capítulo, num dos capítulos. Aí eu estou em São Paulo, no Belenzinho. Quem eu encontro? Eu estou com livros debaixo do braço. Adivinha quem eu encontro? A pessoa que disse que eu era o pior da casa. Eu disse para ele: eu quero te dar um presente. Toma esse livro, mas lê ele, porque você vai chegar no capítulo que os piores vem primeiro. Você vai chegar no capítulo que os piores vem primeiro. Agora, olha só, o que eu quero dizer é que as pessoas às vezes te julgam pelo teu problema, pela tua dificuldade, pelo seu defeito, pela sua esquisitice. Olha o que ele diz. Olha, ainda há um filho de Jonathan, mas hey, ele é aleijado. O rei não perguntou se havia alguém qualificado. O rei não perguntou se havia alguém inteligente da casa de Saul. O rei não perguntou se havia alguém ainda digno da casa de Saul. Ele não perguntou se ainda tinha alguém elegante da casa de Saul. Ele não perguntou se havia alguém ainda importante da casa de Saul. O que ele perguntou é: existe alguém? Existe alguém? E o interessante é que se meu rei, sabe o que é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Fala, ele fala para mim, existe, mas meu rei, deixa eu dizer uma coisa. Ele não é uma pessoa importante. Ele não é aquilo que o Senhor está esperando, meu rei. Ele sabe o que é? Ele não tem assim uma aparência legal, rei. A roupa dele, ele mora num lugar ruim. E não perca seu tempo, meu rei, porque ele
é aleijado dos 2 pés. Eu fico imaginando que o rei nem deu papo para Ziba. Ele só disse o seguinte, em outras palavras, se fosse eu dizia, eu não te perguntei qual era o defeito, eu só perguntei se existe. Eu não perguntei qual é o defeito que ele tem, qual é a idade que ele tem, eu só quero saber se existe, porque eu tenho uma aliança, e hoje bateu uma saudade. Sábado à noite, segundo o Ceará Pentecostal, o rei está dizendo, está batendo uma saudade. 10 de junho está batendo uma saudade. A alegria do rei era tão grande que ele não se importa. O rei não perguntou quanto tempo ele é aleijado. O rei não perguntou quanto tempo ele está caído. Não perguntou quanto tempo ele está com esse defeito. O rei não perguntou quem é que fez isso. O rei não perguntou. O rei só disse para ele, diga para mim aonde ele está. Fala para mim aonde ele está. Aí ele disse, rei, foi bom o senhor perguntar, ele está num lugar muito ruim. O bairro dele, meu irmão, nem PM entra, nem caveirão entra lá. É ruim o lugar. Ziba, me dá o endereço. Ele mora em Lodebar, lugar seco, lugar sem pasto. Ele mora em Lodebar, lugar árido, lugar sem palavra, lugar sem alimento. Rei, eu vou lhe dizer, ele não mora, ele se esconde em Lodebar. Ele se esconde em Lodebar porque ele é aleijado. Quantas das vezes a gente se esconde porque a gente tem defeito? A gente só gosta de mostrar os nossos bem-feitos, mas não gostamos de mostrar os nossos defeitos, nossa esquisitice, as nossas problemáticas. Me dá um endereço. Ele disse, eu lhe dou. Agora deixa eu perguntar, por último, eu quero saber o nome dele. Qual é? Fala para mim o nome dele. O senhor tem certeza que o senhor vai querer ouvir? Fala para mim. Mefibosete significa vergonha. O nome dele é vergonha, que mora num lugar sem pasto e é aleijado. O rei disse, obrigado por me informar onde ele está. Eu quero buscar. O rei na hora manda buscar. Agora vamos ver a chegada. Alguém quer me acompanhar nessa chegada? Que eu enxerguei essa chegada. Alguém quer viajar comigo? De repente, a carruagem está chegando em Lodebar. De longe, já estava se ouvindo. Escuta só isso, pai, viaja comigo. De onde? De longe, está chegando naquela favela. Entende o que eu estou falando, tá? Naquele lugar árido, naquele lugar que não tem nada, naquele lugar empoeirado, só se escuta um barulho de longe fazendo assim, ó. Todo mundo ouviu. Aí de repente, quem está falando sou eu. A Bíblia não resiste, mas como eu também me invento no Mefibosete, Mefibosete deu uma... Mefibosete levanta e diz, que é isso? Cavalos, cavaleiros, carroça, e cavalo de raça, cavalo marcado, cavalo do rei, carroça de rei, e ele, aquele fumaceiro. Aí de repente quem está falando sou eu. Mefibosete vai na cortina de um pedaço de janela. Omar, sujou, casa caiu. O poeirão que aquilo subiu. Quando ele olhou de longe, ele viu o aspecto do cavalo. Ele disse, isso é cavalo de rei.
Quando ele viu as carroças, ele disse: isso é carroça de rei. E quando ele viu os cavaleiros todo fardados, ele disse: isso é cavaleiro de rei. Eu não quero entender. Às vezes eu penso que Mefibosete teve medo, mas no segundo pensamento eu acho que também ele pensou: alguém me achou, alguém me achou, alguém me achou, alguém me achou, alguém me achou. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu não sei era quando, eu não sei de que maneira, eu não sabia quando era o dia, mas alguém me achou. Diga para quem está do teu lado: tem alguém te procurando. E vem do rei, e vem do rei, e vem do rei, e vem do rei. E bateram na porta, e bateram na porta. E ele abriu. É você, Mefibosete? Se olhar pela parte do medo, ele fez assim: pode algemar. Me acharam. Mas pela parte do bem, ele disse: sou eu mesmo. Em que posso te ajudar? O rei quer falar contigo. Quem? O rei quer falar contigo. De repente, mais uma vez, pelo medo, ele disse: então pode me algemar. Ele disse: não, o rei não quer te algemar. Ele veio para te soltar. Não, deixa eu falar isso de novo. Ele não veio para te algemar. Ele veio para quebrar a corrente. Ele veio para arrebentar essa cadeia. Ele veio para quebrar esse cadeado. Ele veio para acabar com essa mesmice. Ele veio para terminar esse tempo de Lodebar. Qual é o camburão que eu entro? Qual é o camburão? Não, você não vai entrar em camburão. Qual é o caveirão que eu entro? Você não vai entrar em caveirão. Ele mandou o rei: tem aqui uma carroça real. Tem uma carroça real. Tem uma... Olha aqui comigo. Imagina ele entrando na carroça e olhando para trás e se afastando de Lodebar. Quem sabe? Quem está falando sou eu. Quem sabe? Ele estava dizendo: Lodebar, o rei está me chamando. Eu não consigo correr, mas estou saindo. A minha roupa não é a melhor, mas eu estou saindo. Eu não estou cheiroso, mas estou saindo. Não sou bonito, mas estou saindo. Não tenho pressa, não consigo correr. Eu não consigo correr, mas eu estou saindo. Quando chega na casa do rei, o rei está esperando ele na porta do palácio. É você. Você, Mefibosete. Ele disse: teu servo. E se joga no chão. Ele disse: pode levantar. Quem está falando sou eu. Ele estende o cetro e disse: a minha graça te toca. 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 Pode se levantar. Escuta o que eu vou te dizer. Escuta o que eu vou te dizer. Ele chega. Sou eu. A sua graça me toca. Quem está falando sou eu. Ele disse: a minha graça te toca. Escuta só isso, gente. Tem Mefibosete aqui dentro, gente. Ele disse: olha o que o rei está falando.
Quanto tempo eu queria te conhecer. Que bom que você chegou, Mefibosete. E continuava chamando. Olha que lindo, olha que lindo. Ele não disse: eu sou o neto de Saul, eu sou o filho. Ele disse: não, meu nome é vergonha. Quando você fala a verdade e é transparente com Deus, aí é que ele estende o cetro e diz: você é meu. Te tiro de Lodeba, te prepara para o que eu vou fazer. Vou te dar propriedade, vou mudar a tua história, vou fazer você próspero, vou te dar terras, eu vou te dar servos, eu vou te dar coisas, e tem mais, você vai ter propriedade. Mais uma coisa eu quero te dizer: quem vai comer na minha mesa, adivinha? Vai ser você. Tu vai comer na minha mesa, tu vai comer na minha mesa. Eu vi a tua fome e te trago pra minha mesa. Tu vai comer na minha mesa, tu vai comer na minha mesa, e ninguém vai impedir, pois foi eu que te escolhi. Te prepare para comer na mesa. A fome acaba, você vem para a mesa. Assim disse o Senhor: tu vai para minha mesa. Mefibosete chega e diz: eu estou acabando, eu estou terminando. Mefibosete diz assim: quem sou eu? Eu sou um cão. Mefibosete, não é quem é você, é quem sou eu. Não é você, sou eu. Não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo. Tem mais. Tu para sempre vai comer na minha mesa. De pé, que eu estou terminando, de pé agora. Agora pela primeira vez. Aí eu vou ser o teu provedor. Sou eu que vou ser teu provedor. Te devolvo tudo que foi te usurpado, por amor ao meu amigo Jonathan. Porque a aliança que eu faço, as orações que eu respondo, ela não volta vazia. Diga para quem está do teu lado: a tua oração não volta vazia. Por favor, incentive a badaraço, alagaxandarabacatara. Tua oração não volta vazia. Tu avante, ele apraz a responder. Pode até pensar que está demorando, mas ele responde, mas ele responde, mas ele responde, mas ele responde. Agora deixa, olha só. Vamos imaginar a ceia, a janta agora. Escuta só isso que Deus me deu. Olha só isso. A hora da janta, a hora da ceia, na mesa real, a mesa da reconciliação, a mesa da família apóstolo. Olha, meu Deus, pega isso, apóstolo. Olha para onde o rei chama Mefibosete, para a mesa. Porque quem eu me reconcilio, eu chamo para a minha mesa. Para quem eu liberto, eu chamo para a minha mesa. Para quem eu salvo, eu chamo para a minha mesa. Para quem comia no mundo, agora vai comer na minha mesa. Eu sou um rei da mesa. Eu sou um Deus de mesa. A minha salvação dá continuação na mesa, na mesa, na mesa, na mesa, na mesa, na mesa. Olha só. A grande chamada, família real,
sala real, mesa real, cadeira real, prato real, talheres real. E de repente ele começa a chamar os filhos. Presta atenção nisso. A grande chamada para a mesa. Cada nome, pelo menos uma parte, eu vou dar o significado, tá bom? Não dá para dar todos não, porque os filhos são muitos. Os filhos são muitos. Mas presta aqui. Olha a chamada real da mesa. Aminon significa inteligente. Vem Aminon. Joabe, grande guerreiro. Absalão, belo da cabeça aos pés, venha para a mesa. Tamar, minha doçura de filha, venha para a mesa. Salomão, pacífico, venha para a mesa. Daniel, Cefatias, Itreão, Simeia, Natã, Ibá, Elifelete, Noga, Nefreg, Jáfia, Eliada, era todos filhos dele que ele chamava para a mesa. De repente ele grita: vergonha! Mefibosete! 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 Não precisa correr, Mefibosete. Eu só comecei contigo. Eu sei que tu não vai correr numa noite por dia, mas você vai sentar na minha mesa. Pode vir, Mefibosete. Pode vir, Mefibosete. Eu imagino o barulho do chão. Toque, 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 toque. Ninguém comia. Ninguém vai comer se Mefibosete não sentar. Ninguém vai comer se Mefibosete não sentar. Porque Mefibosete também é filho. Ninguém vai sentar se Mefibosete não chegar. Eu sei que eu tenho muitos filhos, mas ele tem que chegar. Eu sei que tem muitos filhos, mas Mefibosete tem que chegar. Davi lembrou que alguém de Samuel disse: enquanto o menor não chegar, ninguém vai se sentar. Aí Davi pegou e disse: ninguém vai se sentar enquanto o Mefibosete não chegar. Se é para o papai, pode aplaudir. Termina aqui. Escuta só isso. Escuta só isso. Eu queria fazer. Eu vou fazer aqui, tá? Porque eu não quero mexer em nada. Aí senta ele na mesa. Deixa eu pegar essa mesa aqui. Ainda alguém chega aí, ajeita a cadeirinha para o Mefibosete. Thank you very much. Graças. Muito obrigado. Valeu. Legal, hein? Senta. Quando ele senta, todos os filhos sentam. Só que tem uma coisa na mesa da graça: uma toalha. E quando essa toalha é botada na mesa da graça, você só consegue ver daqui para cima. O defeito fica escondido debaixo da toalha da graça. A graça não mostra teu defeito. A graça só mostra teu direito. A graça vai te alimentar na mesa do rei. E a grande pergunta é essa: será que tem alguém nessa noite ainda? Essa é a pergunta. Mefibosete, Mefibosete, a carruagem chegou através do Ceará pentecostal. Não sou melhor do que nenhum pregador. Ao contrário, me alimentei. E é por isso que eu chego antes, que eu quero me alimentar com todos eles. E amanhã quero sentar para ouvir, porque eu preciso me alimentar. E para mim se alimentar, na mesa do rei tem que sentar.
porque ainda estou lutando cada dia. Já não estou tanto como eu estava, mas ainda luto para andar, para eu não cair. Pegou aí, ó. Eu aproveitei aqui, ó, para não cair. Você viu? Que se eu não tivesse um pé de trás, graças a Deus que o Senhor é o meu pé de trás e não me deixa cair. Ele não me deixa cair, porque onde eu quero estar é na mesa do meu Rei. Que pergunta é essa? Fecha teus olhos, igreja. E o rei chega e pergunta: ainda há alguém da casa de Saul? Existe aqui alguém que se sente em Lodebar? Existe aqui alguém que esteja até escondido por causa que um dia lá atrás você caiu, e essa caída te deixou frustrado, essa caída te deixou entristecido, essa caída pode até te afastar. E eu quero nessa noite perguntar, porque Deus está mandando eu perguntar. Você entrou aqui dentro porque Deus te trouxe, só que Ele quer te tirar de Lodebar. Existe aqui ainda alguém para que eu use de misericórdia? Existe aqui alguém para que eu use de misericórdia? Se tiver, Deus te abençoe. 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 A minha mesa tem lugar e ninguém vai comer. Pode vir, querido. Você que está fora do caminho, o Senhor, venha. Você que quer aceitar Jesus, venha, porque o Senhor decidiu te tirar de Lodebar. Eu quero. Alguém orou por você, alguém intercedeu por você, e você entrou aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Venha, venha, venha. Existe alguém? Existe, apóstolo. Graças a Deus que existe. E ninguém vai perguntar o teu defeito. Ninguém quer saber o teu defeito. Ninguém quer saber o teu defeito. Só tem uma coisa: o cetro do Senhor será estendido na tua direção. E essa noite do Ceará Pentecostal é a noite que vai virar a chave da tua história, a chave do teu destino. A minha foi mudada em abril de 1980. Eu estava em Lodebar, maconha, bebida, cigarro, prostituição, e de repente, 11 de abril de 1980, Deus ouviu a oração da minha mãe. Deus ouviu a oração da minha mãe. Ela era amiga do rei, e Deus ouviu a oração. Adivinha quem foi para a igreja? O Vaquinho Mefibosete. Ninguém perguntou quanto tempo tu tá na maconha, quanto tempo tu tá na bebida, quanto tempo tu tá. Não, ele não perguntou pelo meu defeito, ele só perguntou: tem alguém? E eu estava na galeria e eu desci. Você pode estar do lado de fora, vem para dentro e vem para a mesa do rei. Você que está assistindo pelo YouTube, você pode se ajoelhar aonde você estiver. Me dá uma câmera aqui. Me dá uma câmera aqui. Porque tem Mefibosete em algum lugar. Escuta o que Deus está te dizendo. Deus quer te trazer de volta, te tirar da onde você está. Você, é hoje. Olha o relógio do Senhor, bateu 10 de junho, o teu dia. Deus ouviu a oração de alguém em teu favor e está dizendo: ajoelha onde você está. Você depois conta, manda uma mensagem. Você que está pela 102 FM, depois tu diz o que aconteceu contigo.
Escreve, manda um recado depois. Agora não, manda um recado, agora é só ajoelhar, porque Deus está te chamando para a mesa do rei. Mais alguém? Mais alguém? Porque eu quero estender o meu cetro de misericórdia. Quero mudar a tua história. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Deus mudou o meu destino. E quer mudar o seu também. Escuta, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o teu destino. Mudou a minha. Mudou a minha. Eu pensei que eu só queria sair do lugar que eu estava, porque eu morava muito mal. Eu morava muito mal. A força do que tu está fazendo agora, isso, continua aqui orando. A força da tua atitude é tão forte, que eu queria sair do bairro. Deus me tirou do país. Deus vai te surpreender. Escuta, eu já tenho aqui um número, que se tivesse um Mefibosete, já chegou mais um. E se tivesse um, eu já ficaria super, hiper, extra, mega, power feliz. Imagina essa multidão. Eu só vou ter o último minuto, porque eu estou sentindo de fazer isso. Aonde está você? Ainda, para não dizer depois. Eu pensei, olha só o que você está falando. Se ele chamar de novo, então o Senhor está dizendo, estou te chamando de novo. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Está aqui, ó. Está aqui, está ali, ó. Está vindo mais um, olha lá. Estou te falando, se ele falar de novo, se ele chamar de novo, eu sei porque Deus fala nessa casa, eu sei porque Deus fala nesse lugar. É isso aí, Deus te abençoe. Mais um, Deus te abençoe, mais um. Posso orar? Eu quero pedir aqui, em nome de Jesus, que o Senhor vai estender o cetro. E a partir de agora, eu quero que você repita comigo. Diz: Senhor Jesus, muito obrigado por essa data tão maravilhosa, que está mudando a minha vida, a minha história, o meu destino. Perdoa-me, Senhor, as minhas faltas, os meus defeitos, mas eu ouvi a tua palavra e creio na tua palavra. Eu creio, diga, eu creio na tua graça, eu creio no meu perdão, eu creio que meu nome está sendo escrito ou reescrito no livro da vida. Eu estou chegando, Senhor. Eu posso não estar correndo por causa do meu defeito. Diga, eu posso não estar correndo por causa do meu defeito, mas eu quero sentar na sua mesa. Mas eu quero sentar nesta mesa, porque quando eu vou sentar, que eu começo hoje a sentar na sua mesa, a minha história vai mudar. O Ceará Pentecostal, através da tua palavra, mudou meu destino, mudou a minha história, mudou a minha vida. Diga, Senhor, me abraça, faz de mim não o que eu quero, mas o que o Senhor tem para mim. Obrigado porque o Senhor me chama para a sua mesa. Eu te aceito como meu único e suficiente Rei e Salvador. Obrigado porque a partir de hoje ninguém me engana, porque eu estou sendo assentado na mesa do meu Rei. Quantos dá glória a Jesus? Quantos dá um aplauso ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo? Aleluia, aleluia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Quantos dizem? Deus abençoe. Palavra maravilhosa. E Deus usa o pastor Wagner mais uma vez para poder trazer o sentido da palavra aliança para a igreja do Senhor Jesus. Repita comigo, diga: não tem nada mais lindo nesse mundo do que pessoas que têm aliança com Deus. Diga: com Deus, que vivem para Deus, para amar a Deus, para adorar a Deus e para servir a Deus. Quem crê, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Acho que como amanhã não tem culto de manhã, que amanhã o Ceará Pentecostal ele fica à tarde e à noite, né? À tarde e à noite. Aí o pastor Gilmar vai pregar e depois a gente faz uma vigília ainda, tá bom?